Agora a gente fala sobre a Justiça de São Paulo, que rejeitou uma ação por danos morais movida por familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o senador Alessandro Vieira. O processo foi apresentado depois de declarações do parlamentar sobre investigações relacionadas ao caso do Master. Os familiares de Moraes alegavam que haviam sido associados de forma indevida ao primeiro comando da capital PCC. Na decisão, o juiz Fábio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo, entendeu que a entrevista de Vieira foi interpretada de forma equivocada e que o senador não fez acusação direta contra os autores da ação. O juiz também reconheceu que as declarações estão protegidas pela imunidade parlamentar por terem sido feitas no exercício do mandato. Com a decisão, os familiares do ministro foram condenados ao pagamento das custas processuais e também dos honorários advocatícios. E justamente para comentar essa vitória que obteve na Justiça de São Paulo, nós conversamos ao vivo com o senador Alessandro Vieira. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo. Queria ouvi-lo. Como é que o senhor recebeu essa notícia, essa decisão do juiz aqui da Vara de São Paulo? Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. A gente recebe com tranquilidade, porque era a nossa convicção de que a justiça, de verdade, reconheceria que a nossa atuação foi absolutamente legítima. A gente tem que lembrar como é que a gente chegou nesse ponto. Eu, como relator da CPI do crime organizado, ao longo do processo, me deparei da questão do Master, a atuação do Banco Master. O Banco Master era claramente uma organização criminosa. Era um banco cuja única finalidade real era cometer crimes, e a gente falou didaticamente em uma entrevista como isso se deu, né? E historiamos o que estava sendo descoberto com relação ao Master naquele momento, inclusive o contrato milionário com a banca de advocacia da família do ministro Alexandre. Um contrato de 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões de reais foram efetivamente pagos, e para os quais você não encontrava uma contraprestação que parecesse legítima. Mas na própria entrevista eu tive o cuidado, como eu sempre tenho, de ser muito sério, de ser muito técnico, de dizer, olha, a gente não pode antecipar que tem uma coisa ilícita, criminosa nisso daqui, a gente tem que apurar muito mais para não cometer nenhuma injustiça. E aí, tanto os familiares do ministro Alexandre como o ministro Gilmar Mendes partiram para o ataque. O Gilmar tentando me acusar de crime de abuso de autoridade, o que já foi rejeitado pelo Procurador-Geral da República, e os familiares do ministro Alexandre me acusando de um suposto dano moral que nunca aconteceu. Então, recebo com tranquilidade, com a certeza de que esse é um caminho fundamental que a gente tem que seguir para que o Brasil, em algum dia, tem a justiça igual para todos. Senador, só queria esclarecer um ponto quando o senhor falou da representação que foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes. O PGR Paulo Gonet, ele não deu um parecer para dar prosseguimento a essa ação? O Procurador-Geral da República, Gonet, que foi sócio do Gilmar no passado, ele deu um parecer, vamos chamar assim, de peculiar. Ele reconheceu que o Gilmar queria, que era um processo por crime de abuso de autoridade, que seria julgado pelo próprio Supremo, nunca existiu. O PGR coloca isso no papel. A atuação do senador delegado Alessandro não equivale a cometimento de crime de abuso de autoridade. Mas ele deixou uma porta aberta. Ele disse, olha, talvez o procurador regional eleitoral avalie esses documentos e encontre aqui alguma infração eleitoral. O que, claro, que não aconteceu também. E tenho certeza que a Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe vai reconhecer que não existiu, porque eu estava atuando como relator da CPI do crime organizado, me deparei com fatos concretos e que não foram negados pelos envolvidos. Então, a família do ministro Alexandre, uma vez que os fatos se tornaram públicos, nunca negou a relação com o Daniel Worcari e o Banco Master. Daniel Worcari, que supostamente trocou mensagens do ministro Alexandre no dia da sua prisão. No dia da sua prisão. O ministro Dias Toffoli também, embora por anos tenha negado envolvimento com o resort Taiaiá, foi forçado a reconhecer que era sócio oculto e, através de uma negociação ali entre fundos, aconteceu o recebimento de uma cifra também milionária. E quando a gente na CPI aprova
a quebra do sigilo do fundo vinculado a essa operação do Resort Taiaiá, aí o ministro Gilmar Mendes entra em cena e faz aquilo que eu apelidei de sequestro de relatoria. Ele usa um artifício, ele pega um processo que já estava arquivado há mais de 2 anos e, com base nesse processo arquivado, ele se declara prevento para evitar que a demanda chegasse no relator natural, que seria o ministro André Mendonça. Essa atitude do Gilmar, passada a CPI, foi reconhecida como equivocada e ilegal pelo ministro-presidente Fachin, que proibiu esse tipo de manobra depois. Você tem um despacho provocado por nós, peticionamento feito por mim e pelo senador Fabiano Contarato. O presidente Supremo disse: o que o Gilmar fez não pode fazer mais, traduzindo para quem está nos acompanhando. O Gilmar ficou enfurecido com isso tudo. O Gilmar me ofendeu em redes sociais, em entrevistas múltiplas, e pediu ao PGR que me processasse por abuso de autoridade. Não deu certo. E não vai dar certo, porque a nossa conduta sempre foi muito cuidadosa, muito técnica, embora seja firme, seja dura. São verdades que incomodam. E essa turma não está acostumada a ouvir verdades que incomodam. Eles estão acostumados a lidar com um político que tem ficha suja, que tem rabo preso, e aí é obrigado a baixar a cabeça para qualquer abuso. Eu nunca fiz isso na minha vida, tenho 25 anos de vida pública, não vai ser agora que eu vou fazer. Então a gente vai continuar esse enfrentamento, sempre com equilíbrio, sempre com muito respeito técnico, mas sabendo que isso tem que ser enfrentado. Senador, só para fazer mais um esclarecimento, então essa representação que foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes agora saiu da esfera, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal e está na Procuradoria Eleitoral Estadual, regional, né? No caso de Sergipe, o procurador pode eventualmente denunciar o senhor. Tem algum risco de inelegibilidade nesse caso, senador? Não, a gente não consegue identificar nenhum risco. A gente tem absoluta convicção de que será arquivado o despacho do Gonê. Mas mesmo que, assim, por absurdo, se resolvesse instaurar um procedimento de investigação, isso é uma coisa que se arrasta por muito tempo, a gente está às vésperas de uma eleição. Essa manobra feita pelo Gilmar e pelo procurador-geral Gonê, ela é mais uma etapa desse processo de intimidar quem enfrenta, de tentar desgastar, de tentar dificultar a atuação de quem faz o seu trabalho como parlamentar. Eu não estava na praia, eu não estava numa rede social ofendendo ninguém, agredindo ninguém, eu estava fazendo meu trabalho com independência, com seriedade, com convicção na minha compreensão de que as condutas que Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o próprio Paulo Gonê, por omissão, cometeram, essas condutas configuram um crime de responsabilidade. E não foi a primeira CPI a fazer indiciamento por crime, ou sugerir indiciamento por crime de responsabilidade. 2 CPIs anteriores já tinham feito isso, com relação a Fernando Collor e com relação a Jair Bolsonaro. E ninguém questionou. Só os ministros do Supremo que não podem ser tocados. Isso tem que mudar e vai mudar. Se não, nessa legislatura, que já está caminhando para o final, eu espero que na próxima legislatura o Senado tenha envergadura moral para fazer esse enfrentamento. Perfeito. O senador Alessandro Vieira, Adalberto Piotto, meu colega aqui de bancada de Oeste Sem Filtro, também tem uma pergunta para o senhor. Senador, boa noite. É rápida a pergunta. A sentença do juiz de São Paulo é técnica e até educativa. Ela diz claramente o que é a lei, o que deve ser o entendimento, quando põe o artigo 53, a condição sua de parlamentar. O que, obviamente, valeria também nessa tentativa do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal. O relatório não é diferente de uma opinião que o senhor dá durante o processo, obviamente, de apenas não só como relator, mas como parlamentar. O senhor acha que os juízes de primeira e segunda instância, já são vários exemplos, em vários casos aí, estão cansados desse Supremo fora da lei? Porque há decisões arbitrárias e abusivas do Supremo não vêm de hoje. E elas atingem várias pessoas, algumas com foro e outras sem foro privilegiado. O senhor acha que nós teremos realmente uma mudança do Supremo? Hoje o ministro Fachin chegou a dizer que pode ser que haja alterações, que a justiça se fortalece quando tem críticas na sociedade. Só que na prática, pessoas estão presas hoje porque reclamaram ou expressaram sua opinião. O Supremo vai dar um passo atrás ou o senhor acha que não haverá essa mudança, apesar das cortes inferiores só do ponto de vista hierárquico da justiça, mas decisões judiciais baseadas na lei vão prevalecer a partir de agora? Eu acredito que a gente só vai ter uma mudança de comportamento no Supremo
mediante intervenção do Senado, que é o espaço constitucionalmente reservado para mitigar, para corrigir, para combater, até punir erros, excessos, crimes cometidos pelos ministros. Esse é um país que já processou e condenou de presidente da República a vereador, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de crise, a democracia não acabou, nada, foi normal, porque os ministros, como cada um de nós, são seres humanos, eles podem errar, eles podem ser, enfim, autores de crime, e eles têm que ser investigados, ter suas condutas investigadas quando eles praticam atos que aparentemente saem dos limites. E o foro, para crime de responsabilidade, é o Senado. Para crime comum, é o Procurador-Geral da República, que já mostrou que não quer fazer apuração de coisa nenhuma. Ninguém pode, a gente tem que começar a combater com muita força esse sentimento de achar tudo natural. Não é natural, não é normal eu ter um familiar de ministro que faz um contrato multimilionário com pessoas que têm envolvimento com crime. Né? Não dá para você achar normal você ter ministro com padrão de vida de milionário, viajando de jatinho, com dono de bet. Essas coisas têm que ser enfrentadas, e o lugar para enfrentar é o Senado. Eu faço esse enfrentamento desde que eu cheguei lá, em fevereiro de 2019. E continuo fazendo enfrentamento porque a forma, as ferramentas que eu tenho utilizado são as ferramentas que estão na Constituição. Ninguém vai conseguir enfrentar isso no grito, no berro, no jipe com um soldado e um cabo. Não acontece, não vai dar certo. Agora, quando você conseguir ter um quórum, um plenário de Senado, com uma maioria de pessoas que tenham independência, que tenham ficha limpa, aí você vai conseguir fazer essa mudança, e eu espero que já na próxima legislatura ele consiga fazer isso. Tem data, fevereiro do próximo ano. Nós conversamos com o senador Alessandro Vieira, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Quero agradecer muito a gentileza do senador de conversar conosco nesta noite em Oeste Sem Filtro. Obrigada, bom trabalho para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado, boa noite. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.